aí, galera, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando um pouquinho sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui algumas informações, que saíram na imprensa americana nessas últimas horas e irei aqui, comentar sobre elas com vocês. Antes de tudo, só vou pedir para que você deixe o seu like e se inscreva nesse canal maravilhoso, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos começar aqui falando sobre Kawhi Leonard em Filadélfia. Deixa eu explicar para vocês essa história. Desde que o Philadelphia foi eliminado, pelo Boston Celtics e desde que o Shams Charania soltou a informação que o James Harden vai abrir mão da sua player option e vai se tornar um agente livre, muitos analistas e muitos jornalistas têm dito que existe uma chance do Joel Embiid pedir para ser trocado, Muitos falam que por conta dessa última eliminação e por conta dessa possível e talvez até provável saída do James Harden, pode ser que o Embiid decida, seguir um outro caminho e pode acontecer do Philadelphia entrar em reconstrução. Eu particularmente acho difícil o Joel Embiid pedir para ser trocado. Agora, eu acho difícil. Porém, muitos analistas, muitos jornalistas dizem que essa possibilidade é real. E o Sean Deveney, do portal Heavy, ele entrevistou nessa semana um executivo da NBA que, obviamente, não se identificou. E esse executivo afirmou que um pacote contendo Kawhi Leonard seria uma das únicas ofertas de troca que o Philadelphia aceitaria pelo Joel Embiid, meus amigos. Então, segundo esse executivo, se o Clippers oferecer o Kawhi Leonard numa troca pelo Embiid, o Philadelphia deve sim aceitar, cara? O Kawhi, ele demorou muito para voltar a jogar nessa temporada, O Kawhi ele teve uma lesão muito séria de ligamento, na temporada passada, demorou muito para voltar a jogar, mas quando ele voltou, o Kawhi mostrou um nível simplesmente surreal, Em 52 jogos disputados depois da sua lesão, ele teve 23,8 pontos de média, com 51,2% de field goal, 41,6% na linha de 3 e 1,4 roubos de bola de média, O Kawhi jogou para um cacete. E nos playoffs, enquanto ele esteve saudável, ele também performou muito bem. O problema é que ele sofreu uma lesão no joelho durante os playoffs que tirou ele dos últimos 3 jogos, dos últimos três jogos do Los Angeles Clippers. Só que o executivo, que cedeu essa entrevista para o Sean Deveney, diz que mesmo por conta do histórico de lesões, o Daryl Morey, GM, da equipe do Philadelphia, toparia uma troca envolvendo Embiid e Kawhi por conta do fato do Kawhi já ter provado que consegue liderar uma franquia ao título. Vamos nos lembrar que o Kawhi, ele foi o grande nome do título do Toronto Raptors. Tá bom que ele não foi o único que jogou bem pra caramba, o Siakam, Kyle Lowry jogaram muito bem naquele playoff, só que o Kawhi foi de longe o melhor jogador do Toronto, tanto que foi o Kawhi que mandou o Philadelphia pra casa, O Kawhi mandou o Philadelphia pra casa com aquele game winner simplesmente sensacional, que apesar do game winner de ontem do Derrick White ter sido maravilhoso, eu ainda acho que o game winner do Kawhi foi o game winner mais absurdo que eu já assisti ao vivo. Então, por conta disso, segundo o executivo da NBA, o Daryl Morey aceitaria trocar o Embiid pelo Kawhi Leonard. Ainda mais se perder o James Harden, Ainda mais se perder o James Harden. Bom, sendo muito sincero, cara, eu não acho que o Embiid pede para ser trocado nessa próxima offseason. Não acho. Mesmo se o Harden sair, eu acho que o Embiid fica mais uma temporada. Aí, se não der certo, aí eu acho que ele pede para sair. Porque, assim, motivos não faltam pro Embiid pedir para sair, O time não consegue ir longe, nos playoffs. O Philadelphia coleciona fracassos nos últimos anos. O Philadelphia demitiu o Doc Rivers, que é um treinador que o Embiid gostava pra caramba, e o Harden pode sair. O Harden que tem uma forte amizade com o Embiid. Então, motivos não faltam, só que eu acho que o Embiid, mesmo se o Harden sair, eu acho que o Embiid fica pelo menos mais uma temporada. É feeling, tá? É feeling, é opinião, não é informação. Não é informação.
Porém, eu concordo com esse executivo que se chegar uma proposta do Clippers envolvendo uma troca com o Kawhi Leonard pelo Embiid, eu concordo que o Daryl Morey vai ficar balançado. Ainda mais se ele perder o Harden, o que deve acontecer, porque o Harden será agente livre e o Philadelphia não deve dar um contrato máximo para ele. E ele deve conseguir isso lá em Houston. Eu acho que o Daryl Morey pode ficar balançado. E aí vem a seguinte pergunta. Uma troca pau a pau, Kawhi e Embiid, é melhor para quem? É melhor pro Clippers, que vai ter um dos melhores pivôs da NBA, para muitos o melhor, e o atual MVP, ou vai ser melhor pro Philadelphia, porque vai ter um jogador que já mostrou que consegue liderar uma franquia ao título e que quando esteve saudável, teve um nível altíssimo, né? Teve um nível altíssimo. Fica a dúvida. Eu acho, e aí pode ser muito polêmico, mas eu acho que essa seria uma troca melhor para o Clippers pelo momento do Embiid. O Embiid chegaria no Clippers tendo sido MVP. E o Kawhi chegaria no Philadelphia lesionado. Então talvez pelo momento eu diria que essa troca seria melhor para o Clippers. Mas, né, tem argumento para defender os dois. E eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui. Se essa troca rolasse, seria melhor para quem? Para Philadelphia ou para o Clippers? E você aceitaria essa troca? Comenta aqui que eu quero saber. Mas segundo essa matéria publicada pelo Sean Devlin, né, essa entrevista, né, que ele fez com o executivo, o único pacote que o Philadelphia aceitaria pelo Joel Embiid seria um pacote contendo o Kawhi Leonard. E a outra informação que eu quero trazer aqui para vocês, que eu quero comentar aqui com vocês, é sobre o futuro do D'Angelo Russell, né, no Los Angeles Lakers. O D'Angelo Russell não tem contrato garantido para a próxima temporada e segundo o Dave McManamon da ESPN, o Lakers já decidiu que não vai dar uma extensão máxima para o D'Angelo Russell. O D'Angelo Russell seria elegível para uma extensão de 2 anos com 67 milhões de dólares garantidos. Só que, segundo o Dave McManamon, a diretoria do Lakers já decidiu que não vai dar essa extensão para o D'Angelo Russell, muito por conta da forma com que ele terminou a temporada, né? O D'Angelo, apesar de ter tido bons momentos aqui ou ali, ele terminou a temporada muito mal, né? Contra o Denver, ele teve um pouquinho mais de 6 pontos de média e teve 13% na linha de 3, né? O D'Angelo foi um terror contra a Denver e por conta disso, né? Por conta dessa última impressão ruim que o D'Angelo deixou, a diretoria do Lakers já decidiu que não vai dar esses 67 milhões na mão dele. E, segundo o McManamon, o Lakers trabalha hoje com 2 opções. Ou 20 milhões por 2 anos, né? Seria uma proposta que o Lakers estaria disposto a oferecer para o D'Angelo, que eu acho super justo pela entrega dele. Ou a outra possibilidade é não renovar com o D'Angelo e deixar ele ser agente livre. Essa seria a segunda possibilidade. Então hoje o Lakers, segundo o McManamon, trabalha com essas 2 possibilidades. 20 milhões por 2 anos ou dispensar o cara e deixar ele ser agente livre. Eu, Luiz, não renovaria com o D'Angelo Russell, tá? Não renovaria. Eu só renovaria com o D'Angelo Russell se o Dallas não liberasse o Kyrie Irving, né? Se o Dallas conseguisse manter o Kyrie Irving e se o Fred VanVleet ir para outra equipe. Se o Kyrie e o VanVleet estiverem dispostos a ir pro Lakers, eu mando embora o D'Angelo Russell e invisto essa grana em qualquer um dos dois. Eu investiria mais no Fred VanVleet por ser uma opção mais segura, né, do que o Kyrie Irving. A única possibilidade para mim renovar com o D'Angelo seria se VanVleet e Kyrie não estivessem disponíveis, tá? Eu acho que o D'Angelo, ele ainda pode render, eu acho que ele é um bom jogador. Não acho que ele é um jogador horrível, mas ele é um cara que para um time que quer brigar pelo título, não dá, né? É um jogador inconsistente, é um jogador que eu sinto que é meio sem sangue, é um cara que não sente, né, o jogo, é um cara que não entende, né, o jogo que ele tá ali, né? Em vários momentos na série contra o Denver, parece que o D'Angelo tava jogando um jogo de Summer League, né? O cara tava pouco se fudendo pelo jogo. Então, para um time competitivo, eu acho que o D'Angelo não serve, mas para um time que vai entrar em reconstrução ou que vai brigar pra ficar ali no meio da tabela, eu acho ok. Eu acho que, por exemplo, no Indiana Pacers, o D'Angelo Russell seria uma ótima opção. É que tem o Tyrese Haliburton ali, mas você entendeu? Pra um time que não vai brigar por playoff mesmo, eu acho que ele daria certo.
ou pra vir do banco. Por exemplo, eu gostaria de ver um D'Angelo Russell vindo do banco do Oklahoma. Eu acho que seria interessante, daria um volume bom vindo do banco. Né? Eu prefiro o D'Angelo Russell do que o nosso querido peladeiro do Oklahoma, né? O Trey Man. Eu prefiro o D'Angelo. Então, eu acho que ele funcionaria nesse contexto. Agora, num contexto de um time competitivo, aí eu acho que o D'Angelo não funcionaria. E, pelo que diz o Dave McMahon, o Lakers já bateu o pé. Não vai rolar extensão máxima. Quero saber a sua opinião sobre isso também. Você daria essa extensão máxima pro D'Angelo? Comenta aqui que eu quero saber. Pois bem, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês hoje. Não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de deixar o like se vocês não deixaram, de se inscrever no canal se não se inscreveram. E é isso, né, gente? Um grande abraço, fiquem ligados aí no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhem, né, o vídeo, o canal para seus amigos, que também com essa meta de bater 50 mil inscritos. E vamos bater, mas eu preciso da sua ajuda. E é isso, tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.